Prezadas e prezados, vamos conversar sobre imposto de renda? Qual deveria ser a política de imposto de renda nesse país? Vamos conversar sobre isso? Bom, gente, imagina aqui uma situação, um cenário, né? Vamos pegar aqui milionários, né? Eu estou falando de milionários, tá? Então, estou falando ali de Neymar, estou falando ali de Luana Piovani. Luana Piovani mora em Portugal, infelizmente não conta, né? Mas seria uma milionária aqui, tem patrimônio líquido de 175 milhões de reais, né? Eu não sei como uma mediocridade dessas consegue ter um patrimônio desses. Não entra na minha cabeça, mas enfim, né? Vamos falar de um Gabigol, né? Vamos falar aí de um Bruno Henrique, vamos falar de um Roberto Carlos. Eu gosto do Roberto Carlos, tá, gente? Só tô dando um exemplo, né? O que você acha que desses milionários pagarem um imposto de renda de 40%? Uma alíquota de 40%? Eu pergunto para vocês, se esses milionários pagassem uma alíquota de 40%, eles iam ficar mais pobres? Iam ficar mais pobres? Não iam, né? Não iam. O que ia impactar na vida econômica deles seria muito, mas muito pouco, né? Agora, milionários pagarem 40% de alíquota em vez de 27,5% de alíquota, significaria para o Estado o quê? Uma arrecadação bem maior. Uma arrecadação bem maior. Então, sobrou mais dinheiro para investir em saúde, sobrou mais dinheiro para investir em educação, sobrou mais dinheiro para investir em um possível déficit da Previdência Social, sobrou mais dinheiro para atender a demandas sociais, né? Então, o que eu digo é o seguinte: a reforma tributária no Brasil é essencial. Eu dei o exemplo aqui do 40%, mas podia ser 45%, ou poderia ser até 50%. Do bolso do bilionário, no bolso do bilionário, isso ia fazer diferença? Uma diferença irrelevante, né? Mas em termos de arrecadação ia fazer uma diferença brutal. Se arrecadaria muito mais. E você estaria fazendo justiça social também, mas o fato é que se arrecadaria muito mais, né? Sobra mais dinheiro para investimentos em áreas-chave, né? Investimentos públicos. E eu não estou falando nenhum absurdo não, tá? Vai ver como é imposto de renda na Suécia. E diz aí se o sueco está insatisfeito. Vai ver como é que é imposto de renda no Japão. Vai ver como é imposto de renda nos Estados Unidos, né? Estados Unidos que se dizem liberais, tá? Vai ver como é o imposto de renda em grandes países da Europa, né? Na Dinamarca. Os países nórdicos em geral, né? Finlândia, Noruega, né? As taxas de imposto de renda, elas são progressivas, mas são constantemente progressivas, ou seja, quanto mais você ganha, você paga, né? Não para no 27,5% como aqui, né? E eu quero lembrar que aqui já teve uma situação mais apropriada. Chegou a ter uma alíquota de 35%, né? Só que aí os neoliberais foram lá e cortaram, a turma do Fernando Henrique Cardoso, né? Enfim, esse país precisa de uma reforma tributária. Eu só imputo que mais importante que a reforma tributária é a reforma política. Mas depois da reforma política, a reforma mais importante é a reforma tributária. Porque pobre, repito, eu falo sempre isso, mas repito, pobre nesse país tem que pagar menos imposto, assim como a classe média baixa, e rico, milionário e classe média alta tem que pagar mais, né? O que é classe média alta, gente? Sendo bem claro, é quem ganha mais de 20 mil reais por mês, tá? Bom, é o que eu acho, muita gente acha,
Só que quem vai botar o guiso no pescoço do gato, né? Quem é que vai fazer? Esperemos. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu vou pedir alguns favores para você. Primeiro, que você se inscreva no canal, né? É fácil fazer isso. Tem um botão aí, inscreva-se, você põe o dedo no botão e está escrito, né? Segundo, que você dê like aqui no vídeo, né? Faça agora para não esquecer depois. Terceiro, que você compartilhe esse vídeo com quem você achar que deve, né? Quarto, que você ative o sininho aí para receber novas notificações de vídeos aqui do canal. Quinto, que você pegue dos mais de 1000 vídeos que eu tenho aqui no canal, a maioria sobre política, mas também sobre outros assuntos, né? Dê uma olhada aí e vê o que te interessa e assista. E sexto, com muita humildade, com muito respeito e sem forçar barra nenhuma, se você puder fazer uma contribuição financeira para o canal, eu agradeço muito. A gente aqui está precisando disso e, enfim, se você quiser fazer, eu vou deixar no primeiro comentário o meu número de Pix, é só você fazer o Pix, né? Se não puder fazer, se não quiser fazer, se achar que eu não mereço, se tiver outros motivos para não fazer, não faça, tá? Eu entendo perfeitamente. Eu sei que eu pedi muita coisa, mas se você puder fazer uma das coisas aí que eu pedi, já me ajuda bastante. Eu agradeço pela assistência, muito obrigado.